Amém. Graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós aqui na sala, na reunião, e com todos que estão nos vendo, vão nos ver, e que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim cada dia mais preparados para servi-lo e fazer a vontade do Senhor. Nessa manhã nós vamos refletir a palavra de Deus. Eu quero tomar um texto da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 11 até o verso 14. E depois nós faremos algumas considerações a respeito de cada um desses versículos e tiraremos deles algumas lições importantes para as nossas vidas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é aquilo que ele está pedindo a Deus em oração pelos colossenses. E nós podemos dizer também que, por extensão, pedindo por nós. Ele está pedindo para os cristãos colossenses, mas pelo Espírito Santo que o levou a isso, a oração também nos alcança hoje, 2000 anos depois. A oração, ela produz os seus efeitos no tempo, no espaço, espiritualmente. Então, Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 11, ele vai dizer assim: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Depois ele segue falando a respeito de quem é Jesus, enquanto Deus, Criador, Senhor de todas as coisas, e os efeitos universais da sua morte e ressurreição. Morte do Senhor como eficaz no seu sentido global e globalizante. Mas nós vamos tomar esses versículos que acabamos de ler, do 11 ao 14, para fazermos algumas considerações para nós nesses dias que estamos atravessando e precisamos desse consolo, desse conforto, dessa força de Deus para seguirmos em frente, vencendo sempre no Senhor. Então o verso de número 11 inicia aqui dizendo, nessa tradução que eu estou usando, corroborados em toda a fortaleza. Essa palavra que o apóstolo usa e que é traduzida por corroborados, ela tem o sentido no grego de uma ação contínua de Deus. É um particípio presente. Então Paulo está dizendo que Deus está presente em nós com todo o seu poder, atuando permanentemente. Então isso começa já a nos dar assim um certo conforto, um certo alívio nessa nossa trajetória, nessa nossa vida no mundo. Então saber que Deus está em nós, agindo em nós, operando em nós, trabalhando em nós, realizando em nós a sua vontade, o seu querer, para que sejamos sempre vencedores, vitoriosos, para que consigamos vencer as dificuldades da vida nos seus mais variados aspectos, é de um consolo, é de um conforto, é de uma segurança maravilhosa. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos crer nisso, compreender isso e viver isso. Então, sempre teremos que ter na nossa consciência esse fato. Deus em nós, atuando, realizando a sua vontade, nos fortalecendo, nos dando todas as condições
para sermos, como Paulo vai dizer aos Colossenses, mais que vencedores. Então, em todas as circunstâncias desta vida, todas as situações, nós seremos sempre mais que vencedores. Por quê? Porque Deus está em nós, atuando em nós, realizando em nós o seu poder. Então, é isso que nós precisamos compreender nesta nossa vida com Cristo. A presença real de Deus em nós, que nos faz viver a verdade de Deus o tempo todo. Depois, ele seguindo em frente, ele vai dizer: segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade. Então, Paulo, ele amontoa palavras aqui para dizer que o poder de Deus está em nós e atuando em nós. Então, ele vai usar várias palavras para dizer a mesma coisa: força, poder, corroborado, sempre visando essa intenção de nos comunicar que é Deus que opera em nós, atua em nós, para que sejamos vencedores. E essa paciência, essa longanimidade, é a capacidade que Deus nos dá de resistência. Então, nós resistimos às situações, nos enfrentamentos da vida, seja no enfrentamento fora, seja no enfrentamento dentro. Nós temos uma resistência, nós temos uma fortaleza que nos permite sair sempre vitoriosos. Então, essa insistência, a palavra insistir aqui, ela está para além do persistir, está para além do perseverar, está para além do permanecer. Às vezes a gente encontra essas palavras: permanecer, perseverar, persistir. Mas o sentido é de insistir. Insistir é lutar, batalhar com consciência, com objetividade, com convicção daquilo que a gente está fazendo e por que está fazendo. É lutar com inteligência, é lutar sabendo por que e como está lutando. Então, Deus nos dá todas esse preparo para não lutarmos simplesmente por lutar, de resistirmos simplesmente por resistir. Ele nos ilumina, nos clareia, nos ensina a razão pela qual estamos lutando, a razão pela qual estamos batalhando, o motivo pelo qual nós enfrentamos as situações dessa forma. Então, nós não somos pessoas que lutam na ignorância da vida, ou que está dentro de uma situação de conjecturas. Nós sabemos o final de tudo isso. Nós temos o alvo estabelecido para isso. Então, nós somos pessoas que têm Deus na vida, que é fortalecida por Deus, que é preparada por Deus, que é capacitada por Deus para uma luta, para um enfrentamento, para um estilo de vida que dignifica Deus o tempo todo. Então, é um modo digno de ser digno de Deus. É viver dignamente, sendo digno dessa presença real de Deus em nós. Então, Paulo vai mostrar isso para nós no verso 11. No final do verso 11 para o verso 12, algumas traduções ligam esse final do verso 11 ao verso 12. Essa questão não vem o caso agora, mas o que Paulo vai dizer é isso: com alegria, tomados de alegria. Ora, se eu sei que Deus está em mim, atuando em mim, me capacitando, me fortalecendo, me enriquecendo, me ajudando sempre, isso tem que produzir em mim essa alegria. Eu tenho que viver alegremente, a despeito das situações, esse contentamento no meu espírito, no meu interior, ele deve acontecer sempre. Então, é algo que está em nós. Nós nos alegramos em Deus, nessa sua verdade em nós. Então, tomados sempre de alegria, de gozo, de contentamento,
nós expressamos, diz Paulo, a nossa gratidão ao nosso Deus e Pai. Então nós nos mostramos sempre agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele fez, está fazendo e fará ainda por nós. Nós somos gratos a Ele por muitos motivos. Nós somos gratos pela vida e tudo que ela significa. Mas Paulo vai especificar algumas coisas aqui que a gente pode tomar e pensar nelas nesse momento. Então essa gratidão, ela acontece em função, primeiramente, na sequência aqui, daquilo que Deus fez em nós. Ele diz que Deus nos fez idôneo, nos fez digno, nos fez capazes da herança, da sua herança. Então Deus nos deu a herança, somos herdeiros de Deus. Nós podemos ouvir aqui o pai do pródigo dizendo ao filho mais velho: tudo que é meu é seu. Então tudo que Deus é, pertence a nós. Nós nem pensamos naquilo que Deus tem, porque Deus não tem nada, sendo que Ele não precisa de nada. Embora os céus, a terra, o mundo e tudo que neles existem pertençam a Deus, mas Deus não precisa de coisa. Então, a nossa herança é o próprio Deus. Nós somos herdeiros da vida de Deus. Nós somos herdeiros do gozo de Deus. Nós somos herdeiros dessa regalia de Deus, como algumas versões nos trazem. Então, ser herdeiro de Deus não é herdar bens materiais, mas é herdar bens espirituais. Claro que Deus também nos abençoa materialmente enquanto precisarmos de coisas materiais. Agora, aqui, nesse estágio da nossa vida, nós precisamos de coisas materiais, muitas coisas materiais. E Deus provê essas coisas para nós. Então nós temos esse dia, temos as condições todas desse dia, e isso tudo provém de Deus em nosso benefício. Então Deus também nos abençoa materialmente sempre, mas não no sentido de nos fazer ricos, poderosos, etc. Deus nos abençoa porque precisamos disso todos os dias. Mas a bênção que nós precisamos ter em mente, com muito mais objetividade, são as bênçãos espirituais, aquilo que nos tornamos espiritualmente. Lá em Efésios 1:3, Paulo diz que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas celestiais. E aí ele vai enumerando essas bênçãos no capítulo 1. Então, essas bênçãos espirituais nos interessam. E aqui, no caso, nós somos herdeiros de Deus, herdeiros daquilo que Deus é. Nosso Senhor Jesus vai falar disso de uma maneira mais aberta, talvez, quando ele diz que nós participaremos da vida de Deus, do tipo de vida de Deus. Então nós estamos caminhando, nós já participamos da vida de Deus, diz Pedro na sua segunda carta 1:4, nós já somos participantes da vida de Deus, mas essa vida de Deus em nós ainda não é manifesta. Nós não desfrutamos dela na realidade. Nós a temos, porém não a experimentamos na prática. Mas na frente, no futuro, nós viveremos esse tipo de vida de Deus. Então Jesus disse: eu vivo por mim mesmo, o Pai vive por si mesmo, e aqueles que se alimentam de mim também viverão por si mesmos. Então essa é a relação de vida que nós teremos. Então nós somos herdeiros de Deus. E Paulo coloca aqui duas coisas importantes. Primeiro é que nós somos herdeiros. E segundo, que Deus nos capacitou para essa herança. Uma coisa é ser herdeiro, outra coisa é ser capaz de herdar. E aqui Deus tanto fez de nós herdeiros, como também nos fez idôneos ou capazes de herdarmos o que é nosso em Deus. Então essas duas ações
poderosas de Deus em nós. Deus nos criou para herdarmos aquilo que Ele é, numa relação de amor e de comunhão eternamente. Por isso Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso Ele nos fez parecidos com Ele. Quando Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele já tinha em mente essa relação de amor, essa comunhão permanente. Ele nos queria com Ele sempre, eternamente. Então, uma relação de, vamos chamar de igualdade, possibilidade, pelo menos. Então, nós não somos imagens e semelhanças de Deus por acaso. Não é que Deus decidiu ali, vamos fazer assim. Há uma intenção em Deus. Ele nos quer com Ele. Ele nos quer para Ele. Ele nos quer vivendo a vida dele. Então, isso que está presente aqui na herança. É dessa herança que Paulo está falando. Depois do verso 13, Paulo vai dizer o seguinte: nessas ações gloriosas e maravilhosas de Deus, Ele nos arrancou, Ele nos tirou do império das trevas. O pecado nos mergulhou no império das trevas, no mundo de trevas, de escuridão. O pecado de Adão e Eva nos desarranjou por completo. Ficamos totalmente desarranjados, perdemos a consciência de Deus, a sabedoria de Deus, e entramos no estado de vida ignorante. E aí passamos a divagar pela vida, pelo mundo, procurando satisfazer nossas necessidades com objetos, com coisas, com fantasias. Inventamos os nossos próprios deuses, nossos próprios ídolos. Criamos as situações para nos vestirmos com elas e de alguma forma nos sentirmos melhores. Criamos as filosofias religiosas, as filosofias de todos os tipos. Quer dizer, o ser humano se afastou de Deus, mergulhou em trevas e a partir daí, perdido nas trevas, ele passou a construir coisas para si mesmo, construir cidades, construir prédios, construir torres, construir tudo aquilo que ele, na sua imaginação ignorante, parecia ser solução para si. E a gente vai descobrindo na história do mundo, da humanidade, da vida da gente mesmo, que nada disso resolve a nossa situação. Nossa necessidade de Deus não pode ser resolvida ou suprida por nada além do próprio Deus. Como já disse Agostinho, nós só estaremos descansados quando repousarmos nos braços de Deus. Então, tolice, bobagem, ficar procurando religião, procurando filosofias religiosas, sistemas de sabedoria para a vida, ciências, tecnologias, tudo isso pode ajudar no cotidiano das pessoas, mas não vai satisfazer aquilo que é fundamental, eu dizia, essencial em nós, que é a ausência de Deus. Então, nós precisamos de Deus. Nós fomos criados para viver em Deus e Deus em nós. Então, isso é que você e eu precisamos compreender. Somos criados por Deus, existimos em Deus, dentro de um plano de Deus, para o próprio Deus. A vida só é vida quando vivida dentro dessa realidade. Fora disso, é perda de tempo. É um vazio, é uma solidão, é um nada. Então Deus, através do Senhor Jesus, Ele nos arrancou. A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra violenta. É um ato de violência. Porque a morte do Senhor foi um ato violento. Então Ele nos tirou com violência, Ele nos arrancou, nos arrebatou. A metáfora é como se um predador estivesse com a presa já nos dentes, como fez Davi em relação à ovelhinha, e arrancou dos dentes da boca do urso ou do leão a ovelhinha que estava para ser devorada.
Então nós estávamos na boca, nos dentes desse império destruidor, e Deus nos arrancou. Quando nós começamos a entender esse processo, essa ação, nós começamos a valorizar o que significa o ato salvífico de Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos que Jesus nos salvou, e é tão natural, porque nós já estamos acostumados com a expressão salvos, fomos salvos, Cristo Salvador, e não pensamos na violência de tudo isso e na situação em que nos encontrávamos quando Ele nos arrancou da boca desse império. Mas Ele fez isso, Ele nos tirou e nos transportou. Veja que fantástico, nos transportou, nos levou. Ele nos arrancou e Ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou da boca do mundo destruidor e nos colocou no reino de amor, do seu Filho amado. Então agora nós estamos existindo não mais debaixo desse império de trevas, mas agora estamos existindo no reino da luz, no reino do amor, no reino de Deus. Nós já estamos nele, não o vivenciamos, assim como não vivenciamos ainda a vida de Deus em nós, não vivenciamos o reino em nós, mas já estamos nele, já somos o reino, já estamos no reino. Então Deus nos tirou desse perigo que corríamos, estávamos para ser destruídos, e nos trouxe para esse lugar de luz, esse lugar de amor, esse lugar de vida. Então é um processo feito pelo próprio Deus. E no verso 14, Paulo escreve: em quem temos a redenção. Em Jesus Cristo nós temos a libertação. Uma palavra boa seria aqui, libertação. Deus nos deu liberdade. Somos livres. A compreensão da vida em Deus é liberdade. É consciente. Nós agora vivemos essa vida em Deus consciente, né? Com toda a independência. Nós não nos prendemos a Deus por dependência, por necessidade. Não, agora é uma ação livre, uma ação espontânea, uma ação da nossa vontade. Deus nos libertou. Somos livres em Cristo Jesus para vivermos isso a partir do nosso querer, do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Essa é a oração de Paulo. Paulo está orando para que isso tudo seja compreendido pelos colossenses lá e por nós aqui hoje. Compreender que somos essas pessoas completamente livres em Deus. Não estamos mais presos a nada. Não há nenhuma peia nas nossas pernas. Não há venda nos olhos. Nós estamos completamente prontos para seguirmos Cristo com essa disposição. Então o próprio Cristo nos libertou do pecado, da morte, do mundo, do diabo, do julgamento, da ira. Ele aplacou a ira de Deus em relação ao pecado que nos condenava. Enfim, ele nos libertou de tudo mesmo. É uma liberdade plena no Senhor. E diz mais: pelo seu sangue, pelo seu ato de se dar a si mesmo por nós, de fazer essa troca, de fazer essa substituição, de assumir o nosso lugar na cadeira de réu. Então nós estávamos sentados na cadeira de réu, prontos para sermos julgados, condenados e mortos. O Senhor Jesus veio, nos tirou dessa cadeira, se sentou nela e bancou todo o julgamento que era nosso. Vestiu-se com os nossos pecados, se fez pecados por nós
e sofreu todo o julgamento de Deus que era nosso. Paulo vai fazer algo nessa sua teologia, em 2 Coríntios 5, 21, ele vai dizer que Deus pegou os nossos pecados e os colocou sobre Jesus. Deus tirou de nós os nossos pecados e os colocou sobre Jesus, para que em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus, nos tornássemos justos diante de Deus, santos diante de Deus, salvos diante de Deus. Lá em Romanos 5:11, Paulo diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos justificou de todos os pecados. Pecados de ontem, pecados de hoje, pecados de amanhã. Deus não vê mais pecado na nossa vida. Do nosso nascer ao nosso morrer, nossa vida está resolvida diante de Deus em Cristo. Então Deus nunca mais vai lhe acusar de algum pecado, porque o seu pecado já foi colocado sobre Jesus. Então não tenha mais consciência de pecado e, portanto, não tenha medo, não tenha sentimento de culpas, não tenha vergonha de olhar para Deus. Nós agora não somos mais culpados, embora alguns teólogos dizem que a culpa nunca será removida de nós. Deus remove o pecado, mas não remove a culpa. Eu não sei como que eles processam esse raciocínio, mas se Deus tira de nós o pecado, Ele tira também a culpa. Eles dizem que Jesus não se tornou culpado. Bom, aí já é uma discussão teológica que não cabe a nós aqui hoje. Mas é isso que eu queria deixar para nós nesta manhã. Então, nunca se sinta culpado diante de Deus. Nós fazemos o nosso autoexame, mas não é para nos aproximarmos de Deus, porque o que nos aproxima de Deus é Cristo. Em Cristo nós estamos em Deus, Deus está em nós todos os dias, o tempo todo. Mas nós melhoramos a nossa vida, nós crescemos, nós amadurecemos. Talvez uma das palavras usadas na Bíblia é santificação, mas não é a santificação para a salvação, a santificação para o crescimento, para o desenvolvimento dessa consciência, dessa vida. Então nós crescemos, nós progredimos, nós avançamos dia a dia nessa relação com Deus. Mas o que eu estou colocando aqui é o ato de Deus em relação a nós, através de Cristo. Quanto a isso, não há o que pensar. Então ele fez isso pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Se nós entendermos isso, nós teremos motivos o suficiente, primeiro, para sermos alegres, para vivermos contentes, para vivermos felizes, para não estarmos encabrunhados em tempo algum, para não estarmos desalentados tempo algum. Há motivos de sobra para sermos pessoas alegres, contentes nessa vida. Segundo, há motivos para sermos gratos, sempre agradecidos. Agradecidos a Deus, primeiramente, agradecidos aos nossos familiares conosco, às pessoas à nossa volta, e a humanidade como um todo, e a própria natureza. Agradecidos porque a nossa vida acontece dentro de uma relação de dependência. Nós dependemos de tudo e de todos para vivermos. E algo digno é ser grato. Então, ser grato a Deus sempre. E terceiro, ter na mente a consciência de que Deus está em nós. E é Ele que opera em nós todas as condições para sermos vencedores na vida. Somos mais que vencedores por aquilo que Deus faz em nós, não por aquilo que nós fazemos. Então essa ação de Deus é que faz com que nós façamos alguma coisa. Quando realizamos alguma coisa é porque Deus já realizou primeiramente em nós. Paulo diz aos Filipenses, é Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Então quando eu quero realizar uma coisa, é porque Deus já realizou esta coisa em mim. E eu manifesto isso na minha ação
prática da vida. Compreendendo esses 3 pontos, nossa vida será sempre uma vida plena de alegria, de gratidão e de conforto, porque nunca perderemos. Não estamos mais sob o reino das trevas, Deus nos arrancou dele. Vivemos agora no reino da luz, no reino do amor. O que nos abraça todos os dias é o amor e a luz de Deus. Remidos ou libertos em Cristo para vivermos com a consciência dessa verdade. Se isso fizermos, certamente nossa vida cristã ganhará qualidade, ganhará sentido, ganhará significados cada vez maiores. Que Deus te abençoe, nos abençoe e que possamos crescer nesse conhecimento, agradecendo sempre a Deus por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.